Olá, queridos alunos do curso Médio em Teologia, a paz do Senhor Jesus para vocês, sejam todos bem-vindos à nossa aula de homilética. Nós estamos aí estudando essa matéria. No vídeo anterior nós já falamos no capítulo 1 e o capítulo 2 dessa primeira unidade desse módulo. Hoje nós vamos estar falando no capítulo 3, 4 e 5, fazendo um resumo desses 3 capítulos e fechando assim então a primeira unidade dessa matéria homilética. Nós já mencionamos que a pregação eficaz, ela é o produto de 2 fatores, um divino e o outro humano. Ambos eles são necessários, pois sem o homem, Deus não o fará. E sem Deus, o homem não poderá fazer coisa alguma. Uma certa vez, um grupo de jovens ministros, eles perguntaram para um pregador idoso, com relação ao aspecto da pregação, eles perguntaram, qual é o fator importante? A resposta deste homem foi imediata, personalidade. Então a pregação, querido, ela envolve a comunicação de verdades divinas através da personalidade humana, tá? E nós queremos aqui, nesse estudo, nesse vídeo, né, tratar justamente sobre este assunto da personalidade, tá? Porque a personalidade, ela faz a diferença entre uma conversa maçante e um discurso fascinante. Por isso que nós achamos aí então apropriado, né, devotar um pouco do espaço ao assunto aí da personalidade do pregador, que é um fator importantíssimo. Então, para isso eu elaborei aqui algumas diretrizes, né, alguns conselhos ou algumas dicas para você que principalmente está aí iniciando no ministério, ou quem sabe até mesmo já está há um longo tempo nessa caminhada, mas cada dia que se passa, nós precisamos aprender mais, né? Todos os dias nós aprendemos uns com os outros. Então eu elaborei aqui algumas dicas que nós vamos estar tratando, né, neste vídeo, para nós concluirmos assim então esta primeira unidade deste módulo homilética. Primeiro, seja você mesmo. Relaxe, fique natural e sem afetação. Porque uma das ajudas mais importantes a um pregador é ele ficar relaxado. A tensão na hora de pregar cria, né, o nervosismo. E sob a tensão, a memória ela não funciona bem. E o discurso também não flui, né, de uma maneira natural. O nervosismo ele será comunicado também aos ouvintes e eles também se sentirão tensos. Então a melhor maneira aí é de relaxar, é entregar a nossa mensagem a Deus, né? E fazermos o melhor que pudermos e deixar os resultados, né, com Deus, deixar os resultados na mão de Deus. Muitas vezes, querido, nós erramos aqui, né? Nós que estamos nessa caminhada como ministros da palavra do Senhor, pregadores da palavra do Senhor, nós erramos aqui, justamente porque queremos que os resultados aconteçam da nossa maneira, da nossa forma, né? E os resultados eles vão acontecer da maneira que Deus, não é, estabelecer, da maneira que Deus achar por bem. O nosso dever é de ministrar a palavra do Senhor, é de deixarmos ser usado pelo Espírito Santo de Deus e ministrarmos a palavra do Senhor. E os resultados vão acontecer de acordo conforme Deus querer. Segundo, tente não copiar os outros. Esse aqui, querido, é um problema seríssimo nos dias, principalmente nos dias que nós estamos vivendo entre os pregadores mais jovens. Deus, ele escolheu você porque ele quer te usar. Então você tem algumas características especiais, peculiares a você.
E Deus tem um propósito para elas. Deus tem um propósito para essas características. Então é um grande erro, né, tentarmos copiar qualquer outro pregador. E não importa quão eficaz este outro pregador possa ser. A nossa tentativa de copiá-lo, ele, não melhorará a nossa ministração, mas só prejudicará. Porque quando você tenta copiar os outros, você anula a tua identidade. E os teus sermões, os teus esboços, a tua mensagem, ela precisa ter a tua identidade. Tá? Você nunca ficará completamente descontraído e à vontade se você não for você mesmo. Tá? A sua ministração será afetada e artificial. Então determine-se a ser você mesmo. Porém, seja o melhor que você puder ser para Deus. Tá ok? Terceiro, seja verdadeiro consigo mesmo. A integridade e a honestidade, elas são essenciais para o pregador. Você é um canal para Deus, um porta-voz para que ele possa falar aos homens através de você. Portanto, ele quer usar um vaso que seja honesto, sem hipocrisia e sem engano. Então, seja verdadeiro consigo mesmo. Quarto, seja um vaso limpo. É importante que os seus ouvintes atinjam um ponto mais elevado que o seu. Se a sua vida ela estiver poluída, você poluirá também os seus ouvintes. Se houver amargura em seu espírito, você a comunicará também aos seus ouvintes. Se você for crítico, isto também transparecerá na sua pregação e os outros ouvintes tornar-se-ão críticos igual a você. Se você se permitir ser controlado por atitudes negativas, as pessoas também se tornarão negativas. Você sempre se reproduzirá segundo a sua espécie. Pense nisso. Então você tem a séria responsabilidade de ser o tipo de pessoa que Deus quer produzir, a fim de que o fruto da sua ministração seja também desta mesma variedade. Quinto, seja sincero. Sinceridade, querido, significa ser liberto de fingimento ou de tapeação. Significa ser a mesma pessoa na realidade, assim como se é na aparência. Não tente parecer ser algo em público que você não seja na sua vida privada. Seja genuíno, seja honesto, seja sincero. Muitos pregadores eles desenvolvem uma linguagem pública, têm uma fachada religiosa. Por favor, evite isto. É uma hipocrisia religiosa, é uma abominação para Deus. Deus certamente não se impressiona com imagens falsas, e assim as pessoas não se enganarão por muito tempo. Você sabe disso, né? Aquele que usa de engano, diz a Bíblia, que não permanece para sempre na casa do Senhor. Cedo ou mais tarde, eles serão revelados. Então seja sincero, tá? Seja sincero. Sexto, seja totalmente dedicado. Nada que vale a pena jamais é alcançado por pessoas que não têm dedicação naquilo que fazem. Nada de valor jamais se obtém sem que se pague um preço. Então que esse objetivo seja primordial na sua mente. Estude tudo o que você puder sobre o assunto. Permita que ele o absorva e o motive. Tá? Faça da pregação a coisa mais importante da sua vida e determine-se a ser, de todas as maneiras possíveis, digno da mais alta vocação que Deus colocou sobre os seus ombros. Então seja totalmente dedicado, ok? Vamos falar sobre o envolvimento pessoal na pregação. Tá? Vamos para esse segundo tópico, envolvimento pessoal na pregação. Esse comentário, querido, são comentários que eu preparei aqui, tá? Para que você enriqueça mais também aí o teu conhecimento. Você tenha teu livro, né?
o módulo que está em tuas mãos, você vai ler ele e ser enriquecido. Eu simplesmente aqui estou trazendo um comentário paralelo ao livro, tá? Para que você seja mais enriquecido também com este vídeo, tá ok? Então vamos para esse segundo tópico que eu quero tratar aqui com você nesta oportunidade, tá? Envolvimento pessoal na pregação. Primeiro, naturalidade. Descontraia-se e seja você mesmo, como eu já disse. Deus ele quer usar a sua própria personalidade como um canal para comunicar a sua palavra. É por isso que ele escolheu e chamou você. Então não seja demasiadamente negativo com relação a você mesmo. Se aceite, né? Deus o aceita. Ninguém pode ser você tão bem quanto você mesmo, tá? Então haja com naturalidade. Segundo, originalidade. Faça com que a sua mensagem e a maneira pela qual você a apresenta seja o seu próprio singular e produto. Deus nos fez diferente uns dos outros. Pense nisso, Deus nos fez diferente um dos outros. Ele se alegra na nossa singularidade, na variedade que isso proporciona à raça humana. Se fôssemos todos iguais, a vida se tornaria muito medíocre e maçante. Use a personalidade singular que Deus lhe deu e permita-lhe expressar os seus pensamentos à vontade através da sua vida. Seja original, tá? Seja original na sua pregação. Simplicidade. Seja simples. Há algo extremamente atraente no que se refere à simplicidade. Não tente ser demasiadamente complicado ou profundo, tá? Você não tem que impressionar as pessoas. O seu papel é ministrar a elas e não as impressionar. Tem pregadores que muitas vezes preparam uma mensagem tão complicada que os ouvintes não conseguem compreender, não conseguem caminhar com ele naquele discurso, naquela mensagem, compreendendo, entendendo e absorvendo os ensinamentos da palavra. Porque ele é tão complicado, ele quer ser tão profundo, ele quer mostrar a sua teologia, ele quer mostrar o seu conhecimento. E isso é falta de sabedoria, não é? Então, seja simples, tá? Seja simples. Anda pela simplicidade, tá? Envolvimento pessoal na pregação. Terceiro, espontaneidade. Não haja sem naturalidade. Seja livre e desimpedido, fazendo as coisas com naturalidade, como eu já disse. Espontaneidade significa que as coisas acontecem facilmente sem serem forçadas ou coagidas. Não desenvolva um estilo religioso pesado e sem naturalidade. Permita que o seu estilo de comunicação possa fluir livre e naturalmente através de você, tá? Então seja espontâneo, tá? Não tente forçar as coisas. Adaptabilidade. Um bom pregador, ele precisa apresentar ou aprender a ser flexível. Ele precisa apresentar flexibilidade e se adaptar a muitas circunstâncias diferentes. Então, cada reunião em que você prega é diferente das outras em alguns aspectos. Então você precisa ser capaz também de discernir em cada situação o que o Espírito Santo está desejando realizar. Então Deus tem um objetivo específico a alcançar em cada reunião e você precisa se adaptar a essas reuniões. Existe públicos ou vai existir públicos que são diferentes em vários aspectos de outro público. Então o pregador ele precisa ter essa facilidade de se adaptar em diferentes públicos. Tá ok, querido? Vamos partir então para o terceiro ponto, o terceiro tópico que eu quero tratar com você neste estudo, nesse vídeo aula. Tá? Falamos já então desses dois tópicos, tá? Sobre a naturalidade, da personalidade. Vamos falar sobre o equipamento, tá? Vital que você precisa ter. O equipamento vital que todo pregador precisa ter. Primeiro, visão. Tá? Todo pregador precisa de uma visão.
ou seja, um conceito do que o seu ministério pode alcançar em Deus. A nossa visão ela é o conceito da realização final, em direção a qual nos movemos através das nossas vidas. Podemos dizer que é um sonho do que podemos ser para Deus. Em última análise, é a função que podemos cumprir para a sua glória. Então todos os pregadores necessitam de uma motivação assim para estimulá-los. Tá? Então você precisa ter um foco, você precisa ter uma visão. Tá? Imagine um pregador que prega sem saber o que ele quer, sem saber, né, para onde está indo, sem ter um foco, sem ter um objetivo. Não, todo pregador que ministra a palavra do Senhor, ele precisa ter um foco, ele precisa ter uma visão, ele precisa ter um objetivo bem concreto, né? Ele sabe aonde ele colocou a sua fé, a sua esperança, a sua confiança. Segundo, vocabulário. O vocabulário do pregador compõe-se do número de palavras que conhece e que lhe são familiares. Obviamente, as palavras são as ferramentas que o pregador usa para cumprir o seu chamado. Quanto mais palavras você conhecer e compreender, tanto mais, né? Tanto mais fluente será o seu vocabulário, tá? Será o seu vocabulário. As palavras são para o pregador, disse alguém uma certa vez, o que o pincel é a tinta. O pincel e a tinta, melhor dizendo, são para os artistas. Tá? Vou repetir. As palavras são para o pregador o que o pincel e a tinta são para o artista. Pense nisso. Então o pregador ele pode pintar quadros vividos com as palavras. Ao descrever uma cena, os seus ouvintes podem ver o que ele descreve. As palavras são importantes para o pregador. Um pregador sem palavras é um profissional sem ferramentas. Como pregador, então, você precisa interessar-se pelas palavras. Leia. Então aqui vai uma dica, leia bons livros, leia, tá? Pois uma boa leitura enriquecerá o seu vocabulário. Sempre que você encontrar uma palavra que não conhece, investigue-a, pesquise-a. Temos dicionários, temos, né, hoje impressos dicionários aí na internet. Isso não é desculpa, tá? Para que você venha falar palavras erradas ou até mesmo, né, dizer que não conhece tal palavra. Então comece a usá-las em um seu contexto, a aplicação dessa palavra, mas de uma maneira correta. Aumente o seu vocabulário. Você se tornará mais fluente com isso e as pessoas o ouvirão com um interesse maior se você puder comunicar o seu tópico adequadamente. Então as pessoas terão gosto, terão prazer de ouvir uma palestra, de ouvir uma ministração quando você for pregar, quando você for ministrar. Tá ok, querido? Enriqueça o teu vocabulário. Pesquise, vai atrás de novas palavras. Vamos para frente? A voz. A voz é certamente a maior vantagem natural do pregador. Ele deve procurar tomar muito cuidado com ela. Você deve estar sempre cônscio da sua voz e buscar aperfeiçoar o uso dela. Vamos falar então nesse quarto tópico, princípios do discurso público. Tá? Vou repetir, princípios do discurso público. Tá? Primeiro, respiração. A respiração correta, ela é importante para o pregador. Então pratique, aqui vai uma outra dica. Pratique respirar pelo nariz. Respire até o fundo dos pulmões. Porque todo pregador, você que me ouve, você que é pregador, você sabe do que eu estou dizendo. O pregador no púlpito, ele é como um atleta que corre num campo. Ele respira de uma maneira mais acelerada, mais rápida. Porque ele precisa isso. Ele precisa desse ar entrando nos seus pulmões para ele poder falar. E você percebe que quando o pregador ele é muito rápido, já nós vamos estar tratando nessa questão, ele é muito rápido nas suas palavras, ele não consegue respirar pelo nariz, ele respira pela boca. E quando ele respira pela boca, ele solta aquele som, não é, no microfone, parece que está sendo enforcado.
parece que está morrendo. E isso prejudica quem está ouvindo, não é? Então pratique respirar pelo nariz. E isso vai levar a outro ponto que nós vamos falar daqui um pouco. Você vai ter que ter calma na sua ministração. Você não vai poder correr na tua ministração. Para você respirar pelo nariz, não é? Sem provocar aquele som esquisito, asqueroso no microfone, então você vai ter que também maneirar nas tuas palavras, tá? Não vai poder ser acelerado, né? Segundo, articulação. A articulação é a arte de se expressar as palavras claramente. Pessoas com boa articulação falam claramente, são fáceis de compreender, pronunciam bem suas palavras. Todo pregador deveria ter o objetivo de se tornar hábil nessa arte. Devia ser fácil de ser ouvido. As pessoas não deviam se esforçar para ouvi-los. Deve ser um prazer para elas. Até mesmo em conversações cotidianas, pratique falar claramente. Você já viu pregadores que estão falando, eles comem palavras como o S, como o R, né? Ao invés de falar claro, eles falam claro, né? E por aí vai, vão trocando, vão falando, né, palavras que fica difícil de se entender. E volto a repetir, isso também se deve a um fator que já já nós vamos falar sobre a questão de falar muito rápido na hora da pregação, né? Se você não tem um controle naquilo que você está falando, quer falar tudo, quer falar 1000 palavras em 1 minuto, é bem verdade e é óbvio que você vai engolir a maior parte delas, tá? A maior parte delas. Então, pratique essa articulação, mesmo quando você estiver conversando no dia a dia, tente falar claramente. Se percebeu que engoliu a última, né, a última letra da palavra, fala novamente, mas tente, né, tente falar corretamente. Tá ok, querido? Vamos para frente. Terceiro, inflexão. A inflexão na oratória tem a ver com o timbre da sua voz. A voz humana, ela tem uma variedade grande de tons. Se você falar na mesma altura e no mesmo tom o tempo todo, a sua voz pode ficar muito maçante. Você já viu alguém pregar e dizer assim: a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite para falar da palavra de Jesus. Fica uma coisa meio maçante, fica parecendo uma reza. Não é verdade? Isso não pode acontecer. Tá? Não pode acontecer. É preciso então que você desenvolva a habilidade de modular a sua voz, tá? Como o cantor que sobe e desce na escala musical expressando uma variedade de tons. Então você precisa também desenvolver essa habilidade de modular a tua voz, tá? O pregador ele deve fazer o mesmo então com a sua voz, principalmente se tiver a tendência de ser estridente. Pratique falar em tons baixos. Desenvolva uma variedade de timbres de voz. Tá? Existem momentos em que você vai ter que dar mais ênfase naquilo que você está falando, né? Mas isso é um tempo curto e um tempo específico, que você vai ter que dar ênfase naquilo que você está falando, então você vai subir o tom da voz, né? E vai então aplicar aquilo que você está falando, mas volte novamente para aquele tom agradável. Então você precisa, né, estar desenvolvendo. Por isso que homilética é isso, arte, né, de se falar bem. É uma prática que nós temos que todos os dias procurarmos, né, colocar realmente na nossa vida. Velocidade do pronunciamento. Algumas pessoas têm a tendência de falarem com a mesma velocidade o tempo todo. Isso pode tornar-se cansativo. Tá? Você deve buscar variar a velocidade com que fala. A maior parte da sua mensagem será feita num ritmo moderado, o qual é fácil de ouvir, compreender também. Porém, de vez em quando você deve aumentar e diminuir o ritmo, né, para proporcionar uma variedade.
e uma ênfase, como eu já disse, adicional à sua apresentação. Então, é aquilo que eu já disse para você aqui no ponto anterior de inflexão. Tá? Você precisa, então, alternar a tua voz no momento em que você estiver ministrando, para que você não fique muito cansado. Se você fala baixo demais e só num tom, você se torna maçante. E se você entra, né, já no início, falando alto, pregando ligeiro, falando rápido, como eu já citei aqui, logo você já não está mais conseguindo respirar adequadamente e vai ficar mais feio ainda, né? Então, pratique isso para que você, né, seja um pregador excelente e que todos tenham, né, esse prazer de ouvir. O volume. A variação de volume na sua voz pode fornecer uma ênfase adicional num ponto que você esteja querendo demonstrar. Então, a maior parte de sua mensagem ela deve ser feita num volume de conversação normal, certificando-se de que a sua voz é alta o suficiente para que todos possam ouvir. Contudo, não tão alta, né, que venha aí agredir os ouvintes. Há pregadores que parecem achar necessário pregar tão alto que quase ensurdecem, né, os ouvintes. Então evite isso, tá? Muitos pregadores eles acham que por falar alto demais isso é sinônimo de unção, de estar cheio de Deus. Não, querido, isso é falta de sabedoria, tá? Isso é falta de sabedoria. Eduque a tua voz. Eu até quero aqui abrir um parênteses, né, para dizer que muitas vezes as pessoas elas entendem errado. Você vê que quando uma pessoa traz uma mensagem reflexiva, né, de reflexão, que traz uma mensagem bem, né, bem compassada, aí as pessoas dizem assim, esse aí não é pregador, esse aí é ensinador. Né? Aí quando vem aquele que pula, grita e às vezes fala tantas coisas, não se encaixa, as coisas dele não tem meio e fim, não tem começo, meio e fim, como eu já disse aqui no início dessa matéria. Ele fala toda a asneira ali, mas porque grita, porque fala, né, alto, aí as pessoas dizem, não, esse é pregador e esse é dos bons. Eu não entendo, querido, porque quem prega ensina e quem ensina prega. Não existe essa classificação ensinador e pregador, não existe isso. Então as pessoas hoje elas estão classificando o pregador como aquele que fala alto, como aquele que grita, como aquele que pula. Aí classifica o outro como ensinador só porque ele fala de uma maneira clara, tranquila. Não existe, eu pelo menos não acredito nisso. Porque quem prega, ensina, e quem ensina, prega. Então, o importante aí é você entender isso. Tá? Que a questão está só no jeito de um falar e no outro, né, num jeito de falar. Aquele que fala calmamente, entendeu que ele precisa passar para os ouvintes uma mensagem clara, inteligível. Agora o outro acha que não. O outro acha que ele precisa fazer o barulho todo. Ele acha que ele que tem que praticar, depende dele, depende da sua voz, os resultados que vão acontecer no culto. Isso aí é falta de sabedoria. Tá? Vamos para frente? Pausa. Não tenha medo de pausar, tá, de vez em quando. Isto também pode ser uma ênfase, né, adicional a algum ponto que você quiser demonstrar. Tá? Então a execução de seus sermões jorra como um rio, sem nenhuma pausa. Isto pode ser difícil para as pessoas absorverem. Tá? Se o seu sermão, né, jorra como um rio aí sem nenhuma pausa, vai ficar difícil de as pessoas absorverem o teu sermão. Então não tente correr com a sua mensagem, mantendo um ritmo rápido, quase não parando para respirar. Então mantenha a pausa, dá uma parada, se precisar bebe uma água, né? Mantenha a pausa e vai aí. Repetição, não usa, né? Não usa repetição nas tuas mensagens, tá? Tem muitos pregadores que ele repete, ele é muito repetitivo, tá? Não use, evite essa repetição nas tuas mensagens. Vamos para frente? Dicas então para os pregadores de hoje. Tá? Seja você mesmo. Nós já falamos isso daqui. Não tente projetar uma imagem que não seja sincera, que não seja sua. Então, ser você mesmo é a única maneira de você ficar descontraído. Se você tentar ser igual a um outro pregador, tá?
isso será transmitido aos seus ouvintes, os quais sentirão também a artificialidade da sua pregação. Então seja o melhor que você conseguir ser, mas sempre seja natural e seja você mesmo. Tá? 2. Esqueça de você mesmo. Então ficar consciente de você mesmo pode ser uma tremenda barreira no discurso público. Pode produzir hesitações e insegurança. Preocupar-se consigo mesmo pode fazer com que você fique com a língua presa. Pode restringir o fluir do seu discurso. As suas ações, a sua postura pode ficar restrita. Você deve preparar-se o melhor possível em todas as maneiras necessárias. Tá? Então, no momento que você for pregar, coloque-se nas mãos de Deus e esqueça de você mesmo. Tá? Não desenvolva uma voz religiosa quando estiver pregando. A voz de púlpito de alguns pregadores é diferente de sua voz normal. Tá? Tem muita gente que sobe no púlpito para pregar e ele muda o tom de voz, ele engrossa, né? Eu estou aqui nesta noite. Não faça isso. Haja com a tua voz natural. Haja com a tua voz que Deus te deu. Não tente usar aquela voz religiosa para pregar. Não. Tem pessoas que sobem no púlpito e falam grossão. Aí quando desce lá, fala, né? Então, querido, evite esse tipo de problema. Tá? Não fale baixinho demais. Porque eu estou aqui, não sei. Não, fale num tom que dá para as pessoas ouvir. Não é? Não grite também. Né? Muitas vezes nós pregadores temos a tendência de gritar. Não grita. Tá? Variedade na voz, nós já falamos. Seja variável na voz, sobe, desce, alterna. Faça com que os ouvintes o aceitam. Tá? Ganhe a confiança dos seus ouvintes, porque se os seus ouvintes não aceitarem, provavelmente não aceitarão a sua mensagem. Tá? Vista-se adequadamente. A sua aparência não deve nunca diminuir a sua capacidade de comunicar-se com seus ouvintes. O ideal seria você vestir-se modestamente, de uma maneira que não ofenda ninguém. Então, vista-se adequadamente, nem demasiadamente, não é? Muito extravagante, mas também nem muito relaxado. Tá? Tenha uma postura, vista adequadamente. Aprenda a ficar em pé apropriadamente, não fique curvado, tá? Não fique debruçado em cima do púlpito, não fique pulando para lá e para cá. Tem gente que mais anda e corre em cima do púlpito do que prega, não é? Aprenda a mover, então, se com naturalidade, né? Mova-se com naturalidade, tá? As expressões faciais também, elas são importantes. Tem gente que faz careta de tudo quanto é tipo. Faz careta para tudo quanto é lado. Evite esse tipo de careta. Existem algumas expressões que cabem dentro daquilo que você está falando, mas evite as caretas demasiadamente. Tá ok, querido? Deus abençoe você, né? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério em nome de Jesus. Encerramos aqui então, né, esse segundo vídeo dessa aula aí, homilética, em que nós estamos estudando. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida.